A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo contra o Império do Mal. Eu sou Arnold Luiz e nós estamos hoje com a lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo São Paulo à Igreja de Corinto, capítulo de número 4, versículo 11 ao 18, e diz assim: qual é a diferença entre perseguição e dificuldade? Afinal de contas, como eu renovo o homem interior? Será que é todos os dias? Como Paulo lidava com as dificuldades externas e que não afetavam o seu homem interior? Como renovar o homem espiritual? Como eu renovo a minha alma, o meu espírito, a minha vida? Como eu renovo as minhas forças internas? Ou seja, como eu mantenho uma vida saudável diante de Deus com o meu homem espiritual? Se existe um homem, espiritual, existe o que? A matéria. Então, se existe, como da última aula, lembra que eu falei sobre o que é o material e o imaterial? O homem é feito de corpo, alma e espírito. Então, e aqui é o que a gente vê, o homem espiritual, o homem interior, é aquilo que está dentro, é a alma, é a sede das emoções, Então a gente precisa entender o seguinte: e tem o espírito do homem também, que está também dentro de nós, que é o imaterial. E como é que eu renovo ele? Se existe essa matéria, existe um homem que está lá dentro. Qual é? É por isso que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ou seja, eu luto a cada dia, eu luto constantemente com esse homem que está lá dentro, Então eu faço tudo isso para que eu não seja reprovado quando eu estiver ministrando a palavra do Senhor. Então aquilo que vemos quando falamos, quando se fala de homem espiritual, falamos de forma genérica, ou seja, toda a humanidade. E é aquilo que vemos, o que não vemos. O homem espiritual, eu preciso ter cuidar dele todos os dias. É algo diário, é uma manutenção diária do ser humano, do ser imaterial, do homem imaterial, o homem espiritual. Então a ideia aqui é que eu preciso ter uma manutenção diária, não é só uma vez ou outra, quando eu quiser orar, quando eu quiser ler a Bíblia, quando eu quiser jejuar, quando eu quiser ir para a igreja. Não, eu preciso a cada dia, eu preciso ter um vínculo com o Espírito Santo, preciso me relacionar. Então não basta a gente ter apenas tido uma experiência com Cristo, precisamos manter essa experiência, essa manutenção. Quem faz somos nós. A vida, Ele nos deu, Ele nos regenerou, Ele nos justificou, nos regenerou. Esse negócio de uma vez salvo para sempre, é tudo balela, tudo baboseira, Se você foi salvo por Cristo Jesus, agora você precisa viver de acordo com essa chamada. Se você foi salvo, você pode perder a sua salvação. Como? De acordo com a sua vida. Nós precisamos nos renovar a cada dia, nos renovar de glória em glória, buscar todos os dias a face do Senhor, orar, ler a Bíblia, jejuar, se consagrar, vigiar. Precisamos buscar o Senhor constantemente para que esse homem seja renovado, Lembra aquela passagem sobre as virgens prudentes e as imprudentes? As virgens loucas, aquelas que não guardaram azeite, aquelas que não se prepararam, aquelas que estavam ali, de qualquer jeito, vivendo a sua vida, de qualquer jeito, ébrias, elas estavam bêbadas, elas estavam displicentes. É essa a ideia aqui que o apóstolo São Paulo fala para os coríntios. E ele nos deu a regeneração, mas a manutenção é responsabilidade nossa, Um exemplo: você tem um carro e aí você dirige ele várias vezes, tem uma moto, vai pilotando ela e você faz a manutenção uma vez na vida. O que é que vai acontecer? O óleo, você vai precisar trocar, e se você não trocar, pode acontecer de você perder o seu motor. Se você não colocar gasolina, o carro vai parar. Se você não encher o pneu, o que vai acontecer? O carro não vai conseguir sair do lugar. Então precisamos fazer uma manutenção diária, e essa manutenção é responsabilidade nossa, de Deus, Tem aquele hino, Espírito Santo, ore por mim, Quem tem que orar não é o Espírito Santo, não. Quem tem que orar é eu e você. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para estar conosco, orando conosco, aquilo que não sabemos pedir, que Ele nos ajude a orar, nos ensine como orar. Mas a obrigação de orar não é do Espírito Santo, não. A obrigação é minha, é sua. Nós precisamos ter essa obrigação, essa manutenção diária, de cada dia estar falando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos o
direito e o dever legal de manter a vida legal que Ele nos deu ativa. Precisamos estar ativos, ou seja, precisamos colocar combustível, né, no tanque, precisamos acender a fogueira, mas antes de acender precisamos colocar lenha na fogueira, né, e que esse fogo arda continuamente no nosso altar e não se apague. Claro que não devemos excluir Ele, né, porque chamamos Ele para participar, assim como eu falei, chamamos Ele para participar conosco, para a manutenção diária, chamamos o Espírito Santo para estar conosco, nosso amigo, né, nosso Senhor, né, chamamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, nosso conselheiro, príncipe da paz, Rei dos Reis, né? Nós chamamos Ele, Jesus, chamamos o Espírito Santo, chamamos Deus para a nossa existência. Então muita gente permite que o nosso cotidiano, nossa vida exterior, né, ela afete o homem interior. Isso aconteceu na Bíblia e continua acontecendo nos dias atuais. Um exemplo, acontece alguma coisa no trabalho e aí afeta o nosso interior, acontece alguma coisa na escola, afeta o nosso interior, né? E aí precisamos entender que aquilo que acontece no homem exterior, ou seja, o que é exterior? Exterior é o que está fora, e o que é interior é o que está dentro. Exterior é o que está fora, interior é o que está dentro. Então o que está no exterior não deve afetar o que está no interior. Exemplo, falta de dinheiro, né? Estou sem dinheiro, né? Isso vai afetar meu homem interior? Não. Isso não pode afetar meu interior. Discussões, problemas no trânsito, né? Nada pode afetar o homem interior, mas infelizmente acaba acontecendo. O que está no exterior afeta o homem interior. Subtópico de número 1, o sofrimento exterior. Subtópico de número 1, a experiência de Paulo. Temos um homem que as coisas do cotidiano não permitiu que naufragasse a sua fé, naufragasse o homem interior. Ele permaneceu firme, ele continuou perseverando. Ele chega a dizer, né, como ele fala lá para Timóteo: combati o bom combate, eu guardei a fé e a carreira que me foi proposta. Ou seja, eu não brinquei de serviço, eu perseverei, eu continuei. Veio luta, veio dificuldade, veio o momento que eu chorei, que eu padeci, mas eu não deixei as coisas que estão lá de fora me abater, as coisas que estão no exterior abater o meu interior. Então Paulo tinha consciência disso. Aqui precisamos diferenciar duas coisas: diferenciar a vida difícil da perseguição. Olha o que Paulo diz a Timóteo, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12: e na verdade todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo diz que há perseguições para todos? Não, somente quem quer viver uma vida piamente, severa, regrada, separada em Cristo Jesus. Esses sim padecerão perseguições. São somente o que? Aqueles que querem viver o que? Piedosamente para Cristo, viver em Cristo, viver por amor a Jesus. Eles, né, padecerão perseguições, ou seja, nem todo mundo vai sofrer o que? Perseguição. Então essa perseguição aqui é referente à minha fé, é referente à minha convicção, ao meu chamado, à minha escolha de seguir, de servir a Jesus Cristo e me afastar do pecado, me afastar do mundo. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Então essa referência da minha convicção religiosa, essa convicção dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa chamada Jesus Cristo, essa convicção de Jesus, convicção no Evangelho. É isso que acontece. Quem quiser viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Não é todo mundo, é só quem quiser viver em Jesus e com Jesus. Então vida difícil é diferente. Vida difícil todo ser humano tem, não importa a sua crença, não importa onde você está, o que importa é que todo mundo tem a sua vida difícil, né? É assim que lá o sábio ele chega a dizer: tudo que vem para o ímpio também vem para o justo, né? Não é nada novo debaixo do sol. A chuva vem para o justo, a chuva vem para o injusto, então tudo vem para todos, né? Então precisamos entender isso. E lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui ele está generalizando para todo mundo, dizendo para todo ser humano:
que ele está dando essa informação: no mundo, todo mundo vai ter aflição, mas esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o segredo é estar em mim, o segredo é você me chamar, é você me convocar para estar contigo, porque eu sou seu advogado, sou eu que te defendo, sou eu que sou seu guarda, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todo mundo vai passar por aflições. No mundo nós teremos essas aflições. Essas aflições pegam todo mundo, ninguém escapa. Perseguição diferente. Nem todos sofrerão perseguição. Exemplo, no Brasil, todos os cristãos são perseguidos? Não, nem todos os cristãos são perseguidos aqui no Brasil. Mas todo cristão tem dificuldade? Sim, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade sem distinção. Precisamos deixar bem claro sobre a diferença entre vida difícil e perseguição. Ambos acontecem no homem exterior. Segundo subtópico do tópico 1, o exemplo do apóstolo São Paulo. Lá na segunda carta do apóstolo São Paulo, da igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 24, olha o que o apóstolo Paulo diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri um naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da minha cidade, em perigos dos desertos, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O que Paulo relata aqui? Ele relata o seguinte, que a dificuldade da vida, as perseguições e as aflições, ou seja, ele conta aqui a história dele, ele chega dizendo: olha, eu sofri perseguição, eu padeci, eu sofri, tanto no homem interior como no homem exterior, né? Eu sofri perseguição pela fé em Cristo Jesus, eu sofri perseguição porque eu proclamei o Evangelho, eu preguei o Evangelho, eu sofri perseguição porque eu tenho convicção de quem eu tenho crido, né? Do meu chamado. Eu estou aqui preso, né? Sofrendo, estou escrevendo essa carta para você, meu amigo Timóteo, meu filho Timóteo, mas eu sei que a minha partida está próxima. Mas contanto, é o seguinte: eu estou preso como um criminoso, mas de uma coisa eu sei, a palavra do Senhor, ela não está presa, aleluia. Então eu sei o que aconteceu comigo, né? As aflições dessa vida não se compara com a glória que me há de ser revelada. Então, perseguição por causa da crença, né? Muitas coisas aqui são aflições dessa vida. Paulo sofreu 2 coisas: perseguição pela vida, mas Paulo também sofreu o que? Perseguição e luta e aflições na sua vida, né? Na sua vida exterior. Paulo sofreu 2 coisas: perseguição pela sua vida e perseguição pela sua crença. Paulo sofreu as aflições do ser humano, como qualquer um sofre, mas também sofreu perseguição por proclamar o Evangelho, por fazer a obra do Senhor. Então, mas isso não permeava, ou seja, isso não sucumbiu o homem interior do apóstolo São Paulo. O foco dele não estava no externo, mas sim no relacionamento que ele criou com o próprio Senhor. Depois de relatar tudo isso, já no final da sua vida, quando ele escreve as cartas em prisões, e uma delas é Filipenses, olha o que ele escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, né? Ele diz o seguinte: não digo isto por necessidade, pois eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, ou seja, eu aprendi a ter fome, eu aprendi a comer, eu aprendi a também ficar com fome, eu aprendi a ter dinheiro e a não ter dinheiro, eu aprendi a ter prosperidade, ou seja, eu também aprendi a estar quebrado, mas de uma coisa eu sei: eu tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu aprendi a ter o relacionamento com Jesus Cristo, eu aprendi que as circunstâncias dessa vida nada se compara com a glória que há de me ser revelada. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu para o coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ti, para aqueles que amam a eternidade. Então o apóstolo Paulo entendia sobre isso, que as coisas desse mundo não se comparam com a glória que havia de ser revelada para ele, né? Que ele fala dizendo: portanto, sedes firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, e sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, ele não permitiu que as coisas externas, que as dificuldades externas aqui dessa terra, desse momento, né, afetasse o homem interior.
Olha só o que ele diz lá na segunda carta do apóstolo São Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 11 ao 18. Eu vou ler só alguns versículos, né, que ele fala a respeito disso. Ele diz o seguinte, né, olha o que Paulo diz: porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em vossa carne mortal, de modo que a morte trabalhe em nós, mas a vida em vós, tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará por Jesus Cristo e nos apresentará convosco, porque todas as coisas são por causa de vós, para que abundeis graça por vosso meio de ação de graças de muitos, redundar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia após dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É isso que o apóstolo São Paulo ele diz ali para os coríntios, né? Ele chega dizendo: olha, eu posso, né, estar atribulado, mais do que atribulado é ser pressionado, mas ele entendia que o homem interior não poderia ser afetado. Ele estava atribulado é o que? É no externo, e angustiado é na alma, é no interno. A minha ideia aqui é o seguinte: o que é estar perplexo, é estar confuso, é não saber o que está acontecendo ao seu redor, mas nunca desanimado. O homem interior é o que acontece, né? O homem interior ele pode ser perseguido, mas ele não é o que? Desanimado, ele não é angustiado, ou seja, está na esfera externa, mas nunca desamparado. Por isso parecia o que? Que ele poderia ser desamparado no pessoal, poderia ser no pessoal ou no espiritual. O homem interior, ou seja, havia uma esperança para ele. Ele sabia que ele poderia estar abatido, mas ele não estaria desanimado. Ele estaria passando por dificuldades, ele estaria perplexo, mas ele não estaria confuso. Ele sabia que ele tudo podia naquele que fortalecia ele. Ou seja, o homem exterior pode, né, se afetar, mas o homem interior ele não se afeta, ele se renova de dia em dia, de glória em glória. Então Paulo tinha essa ideia, né? Ele sabia que ele estava desamparado, ele sabia que ele não estava desamparado, nunca estaria desamparado, pois ele tinha a presença de Cristo, ele tinha a promessa da palavra de Deus, que Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não para livrá-lo só das lutas, das dificuldades, das aflições, porque acabamos de ler: no mundo tereis aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então ele tinha consciência do chamado dele. Isso fazia com que ele fizesse o que ele tinha que fazer. Ele podia estar abatido no mundo externo, mas destruído no mundo interno. O mundo externo não destrói e não aniquilava o mundo interno de Paulo. O governo de Cristo no interior da vida de Paulo, ele sabia em quem ele tinha crido. É por isso que ele fala a Gálatas capítulo 2 versículo 20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo agora, eu levo no Filho de Deus, que se entregou por mim e morreu no meu lugar. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem está o governo da minha vida, da minha história. Por isso que ele não brincava com essas palavras. Ele estava atribulado, perplexo, perseguido e abatido é no mundo externo, angustiado, desamparado, desanimado, destruído é no mundo interno. Isso não afetava o apóstolo Paulo. Ainda que o homem exterior seja abalado, o interior ele permanece para sempre. Tópico de número 2: a renovação interior. Subtópico de número 1: o fortalecimento diário. Como eu me fortaleço todos os dias? Isso só acontece através do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, somente o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só ele que pode dar paz, só ele que pode dar alegria, só ele que tem a ferramenta, o poder para nos
unificar, é Ele que nos vivifica, Ele que nos anima, Ele que nos guia, é Ele que traz vida, somente o Espírito Santo. Então, se não criarmos um relacionamento com o Espírito Santo, nós nunca seremos o quê? Fortificado todos os dias. Então tem que ser o quê? Todos os dias, não é uma vez na vida, mas sim todos os dias, através do relacionamento com o Espírito Santo. E aqui com a ideia é o básico, é ler a Bíblia, é orar, jejuar, consagrar, é vigiar. Então, como eu renovo o homem interior, como é o fortalecimento diário? Fazendo devocional, orando, lendo a Bíblia, jejuando, né, vigiando, consagrando, todos os dias, todo momento, né? O apóstolo São Paulo diz o quê? A igreja de Santa Tessalônica: orai sem cessar. Então, ore sem cessar. Não basta somente ficar falando coisas dentro de igreja, porque aí nós corremos o risco de virar o quê? Legalista, religioso. Não estou dizendo que não é para fazer, é para fazer sim a obra do Senhor, para fazer as coisas na igreja, mas o que renova o Espírito não é o que você faz, não é o que você faz dentro da igreja, mas sim quando você se relaciona com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você jejua, quando você se consagra. É isso que renova o homem interior, é ter um relacionamento com o Espírito Santo. E esta promessa que Ele estaria conosco, Jesus diz o seguinte: importa que eu vá, e se eu não for, Ele não virá, e quando eu for, Ele virá e estará convosco todos os dias. Ele é o nosso quê? Paracleto, é o nosso conselheiro, é o nosso amigo, é o nosso consolador. Ele nos guia na verdade, Ele nunca nos deixará confuso, mas eu preciso criar um relacionamento com Ele. Se eu não crio um relacionamento com Ele, Ele não faz aquilo que apraz para Ele. O Espírito Santo faz o que? Já diz o nome, Espírito Santo. Ele produz santidade, é Ele que nos guia, Ele é nosso advogado, Ele é nosso paracleto, Ele é o que dá a vida, é Ele que é o nosso consolador, é o nosso professor, é o Espírito Santo de Deus. Mantenha a chama acesa, não deixe a chama se apagar, mantenha fogo na lenha, mantenha também a lenha para que o Senhor continue, né, se comunicando com você. Ele está conosco, é o Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias. Ore, meu irmão, busque ao Senhor, dobre os seus joelhos, derrame lágrimas, leia a Bíblia, se consagre, jejue, né? Busque a face do Senhor, né? Mantenha esse relacionamento para que o seu homem interior ele seja renovado dia após dia. Que o Senhor, nosso Deus, possa nos ajudar, Ele nos ajude, né? Possa não, que Ele pode todas as coisas, que Ele nos ajude, que nós tenhamos vergonha na cara e que nós venhamos a dobrar nossos joelhos, não só uma vez na vida, não só 10 minutos, 20 minutos, mas sim horas, nos derramando em lágrimas para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos ajuda, é Ele que está ao nosso lado, é Ele que está sempre conosco, é o Espírito Santo de Deus. Subtópico 2 do tópico de número 2, o eterno peso de glória. Paulo diz que o que ele passa nessa vida, nada se compara com o que ele irá ver amanhã. A ideia aqui é que a base da minha existência não está nas circunstâncias que ela possa ser boa ou ruim, não importa o foco, está além, está no amanhã, não é aqui na terra, é na eternidade, é lá onde mora Deus, é para lá que vamos, lá é a nossa morada. O meu foco não é aqui, o meu foco é a eternidade. A minha peregrinação pode ser curta, pode ser o que? 5 anos, 10, 15, 20, 30, 40, 90, mas o que é isso comparado com a eternidade? Que alguém viva 100, 200, 300 anos, o que é isso comparado com a eternidade, né? Nós sabemos que tem só dois caminhos: a porta aberta, que é a porta larga, a porta grande, que leva à pensão eterna, e a porta estreita, que leva à vida eterna, que está com Cristo Jesus. Então precisamos escolher: é céu ou inferno? O céu é a realidade, o inferno também é uma realidade. Precisamos escolher, né, o que é isso comparado com a eternidade. A eternidade não tem como medir. É por isso que Paulo diz: olha, o que os olhos não viram, né?
O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para a igreja. Essa leve, meu irmão, momentânea tribulação não é comparada com a glória que nos há de ser revelada. E isso, essa luta, essa aflição, essa dificuldade, ela produz em nós um peso eterno de glória. Ou seja, o que você está passando aqui é leve, é momentâneo, né? Ah, irmão, mas você não sabe a minha luta, a minha dificuldade, a minha dor. Eu não sei mesmo não, mas você também não sabe a minha não. Mas sabe de uma coisa, que o nosso Deus, Ele estará aqui para te consolar, para te ajudar, para te fortalecer, para te dar esperança, né? Não se preocupe com as coisas daqui da terra, mas sim se preocupe com as coisas que está além, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceram ao coração do homem. Essa leve e momentânea tribulação não é nada, meu irmão, comparada com a glória que nos há de ser revelada. Aquilo que nos espera, o que está lá na eternidade, é muito maior, muito melhor. Eu não posso explicar, por isso que Paulo diz: olha, eu vi coisas inefáveis, coisas que nenhum mortal poderia ver. Eu fui subir até o terceiro céu, eu vi coisas que nada que eu fale aqui pode explicar para vocês. Eu não posso compreender, eu não compreendi o que eu estava vendo. São coisas inefáveis, ou seja, aquilo que está lá reservado para a gente são coisas eternas, coisas que não se deterioram, coisas a qual elas estão nos aguardando, nos esperando. A eternidade é uma realidade, eu não tenho como medir a eternidade. Subtópico de número 3 do tópico 2, a visão da eternidade. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo está dizendo: até que eu aprenda a fazer esse tipo de leitura, temos que aprender isso para viver uma vida melhor aqui e agora. Não é isso que vai definir o céu, a eternidade. Não podemos defini-la diante de um momento aqui. Nada se compara com o terreno, ou seja, eu não posso comparar o terreno com o celestial, não posso comparar o humano com o divino, eu não posso comparar o céu com a terra. Ou seja, a minha peregrinação não se compara, a minha luta, a minha dificuldade, o meu momento aqui na terra não se compara. Eu preciso ter uma visão da eternidade. Essa leve e momentânea tribulação não é nada comparada com a glória que nos há de ser revelada. Não fixando, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. É por isso que lá a carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, meu irmão. Não olhe para a igreja, não olhe para o irmão, para a irmã, não olhe para a luta, não olhe para a dificuldade, mas olhe para Jesus. Ele é a solução, Ele é a causa, é Ele que te dá a vitória, é Ele quem vai nos dar a vitória na eternidade. Você pode não ser recompensado aqui, mas você será recompensado na eternidade. Olhe com um olhar baseado no futuro, né? Não apenas aqui na terra. Olhe o futuro baseado no presente. Se eu faço isso, eu não consigo. Se eu não faço isso, eu não consigo dimensionar o peso que há na eternidade. Tópico número 3, o desafio de hoje. Subtópico número 1, a cultura secularista. O que é cultura secularista? É onde nós tiramos Deus do mundo, tiramos Deus de tudo que há no mundo, ou seja, onde o homem é o centro, o antropocentrismo, né? Nós tiramos Deus do governo, né? E secularizamos, ou seja, Deus, Jesus, isso não existe não, agora é o homem, né? Lembra que nós falamos, né, em algumas aulas anteriores sobre o iluminismo, renascentismo, né? Que eles colocam o homem como centro, tiram Deus do caminho. Então é isso que a cultura secularista faz, seculariza o mundo. Esse é o problema da pós-modernidade: seculariza o mundo, tira Deus do mundo, secularizando a vida, passando ela totalmente para a administração humana. Tudo bem que quem administra a terra, o mundo, as coisas aqui, Deus deu a ordem para o homem administrar, cuidar, mas excluir Deus de tudo é uma loucura. Entregar tudo para Ele é meninice. Entregar tudo para Jesus, para Deus, é meninice, é molecagem, né? É insensatez, é tirar a sua responsabilidade, é insensatez, molecagem, meninice. É quando a gente faz o quê? Exclui Deus de tudo é loucura. Entregar tudo para Ele é meninice. Então, se eu tiro a responsabilidade, é insensatez, é molecagem. Mas pegar tudo e dizer a Ele que eu sou capaz de resolver os problemas meus e de toda a humanidade é loucura. Isso é ser ébrio, é ser insensato, é perder a noção da vida, é excluir aquele que tem o controle e
que o controle da existência é excluir o dono do mundo, o criador de todas as coisas, ou seja, o antropocentrismo, Deus no centro. Subtópico número 2, relativismo doutrinário. Se eu relativizo a doutrina, eu perco o que? O cerne da palavra de Deus. Aí a palavra varia de acordo com o tempo e a geografia. Exemplo, no Brasil, aqui é de um jeito, na África eu interpreto a palavra de outro jeito, né? No continente africano é de um jeito, na América Latina é de outro jeito, na América Central eu interpreto a Bíblia da minha forma, e na Europa é de outro jeito, né? Porque as vidas de culturas elas são diferentes. Então eu interpreto a Bíblia aqui no Brasil de um jeito, lá na Europa de outro jeito, eu interpreto na África de um jeito e aqui no Brasil de outro jeito. Então eu preciso ter cuidado, porque doutrinas elas são inegociáveis. A gente não pode negociar a doutrina. Qual é a base da doutrina cristã? É a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Que Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo e ele breve voltará para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, buscar aquele. E essa leve e momentânea tribulação não é nada comparada com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus. Então, doutrina é inegociável. A ressurreição de Cristo é negociável. O nascimento virginal de Cristo é negociável. Jesus Cristo como Filho de Deus é negociável. Pecado é pecado, é negociável. Então podemos relativizar usos e costumes, mas doutrina não. Exemplo, pecado. O que é pecado no Brasil é pecado lá em qualquer outro lugar, porque o que a Bíblia diz que é pecado. Então, se ela diz que eu não posso ter relações antes do casamento, ela está certa, é pecado. Se eu digo que ela não é pecado, eu estou pecando contra ela, estou errando, eu estou negociando a doutrina, estou relativizando o pecado. Deu para entender? Então é algo que pode minar o homem interior. Então por isso que precisamos olhar para Jesus. A Bíblia diz que é pecado, é pecado. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é a nossa regra de fé e prática, ela é o nosso azimuth, ela é inegociável. Não podemos negociar o que as Escrituras Sagradas diz a respeito de Cristo Jesus. Subtópico de número 3, batalha espiritual. Como renovar o homem interior? Primeira coisa, o diabo não brinca em serviço. Ele conseguiu enganar Adão no Éden. Lá não tinha funk, lá não tinha Instagram, Twitter, WhatsApp. Ele não vai te enganar. Precisamos ter cuidado com a batalha espiritual. Se ele enganou Adão lá no Éden, onde tudo era perfeito, imagine eu e você que tem aqui o WhatsApp, tem esse mundo pecaminoso. Segunda coisa, ele é o maior sedutor da história, o maior envolvente, né? Ele é o maior 7-1 da história. Não brincamos com o diabo. Terceira coisa, o diabo, ele não está nem aí com a minha experiência e com a sua experiência. Quantos anos você tem mesmo? Você quer brincar com um ser que tem somente aqui na terra, mais ou menos o que a Bíblia diz, mais ou menos uns 6.000 anos? Ele conhece o fleumático, o melancólico, o sanguíneo. Ele já viveu aqui na terra, mais ou menos o que a Bíblia diz, 6.000 anos, só aqui na terra. Será que ele mesmo não pode te enganar? Você que tem 15 anos, 30 anos, 40, 60, o diabo, ele não está nem aí com essa experiência. Se não lemos a Bíblia, não jejuarmos, não buscarmos a face do Senhor, não orarmos, consagrarmos, ele vai nos matar, ele vai nos destruir, ele vai nos enganar. E qual é o meu conselho? Ore, leia a Bíblia, jejue, busque a face do Senhor, né? Sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, e sabendo que o nosso trabalho não é vão. E procure buscar a face de Deus, orando, jejuando e se consagrando. Que o nosso bom Deus nos ajude. Até semana que vem, querendo Deus.